O mistério que há muito tem fascinado o mundo. 2000 anos de especulação sobre a relíquia religiosa mais buscada por todos os tempos. Em busca do Santo Graal. Sua história começa no ano 33 d.C., quando Jesus de Nazaré reúne seus apóstolos para a última ceia. O único objeto relatado na Bíblia naquela noite foi o cálice sagrado. Durante a ceia, Jesus tomou o pão e, tendo dito a fórmula da bênção, partiu-o e o distribuiu aos seus discípulos dizendo: Tomai, comei. Isto é o meu corpo. Em seguida, tomando o cálice, deu graças e o entregou, dizendo: Bebei todos dele, porque este é o meu sangue, o sangue da aliança, que vai ser derramado por muitos para a remissão dos pecados. Após a sua morte, seus discípulos espalham sua palavra pelo mundo, e começam a pregar em outras regiões. A primeira teoria é que o Graal estaria com eles. Após a morte de Pedro, o primeiro Papa, o possível guardião do Graal, houve seguidas sucessões de papas na história, e o Graal estaria entre as relíquias sagradas que eles tinham em seu poder. Porém, em 258 d.C., o imperador romano Valeriano tenta destruir o movimento cristão e manda executar o Papa Sisto II, o suposto guardião do Santo Graal, que antes de sua morte o entrega a São Lourenço, e por segurança, acabou distribuindo as relíquias sagradas que se espalharam por diversas partes do mundo, se perdendo o rastro do Santo Graal a partir daí. Novamente aparecem rumores do aparecimento do cálice, agora dessa vez em dezembro de 1134, na Espanha. No mosteiro de San Juan de la Peña. No mosteiro, um monge descreve a posse de um cálice, e pela descrição, poderia ser o Santo Graal. Em 1399, o rei Martim de Aragão adquiriu o cálice do mosteiro. Após sua morte, seu sucessor, o rei Afonso V, leva o cálice para Valência, e por lá está até hoje. Contudo, não existem provas que esse cálice é o verdadeiro Santo Graal, mas para a Igreja Católica, esse cálice é o verdadeiro, sendo até que papas o utilizaram para celebrar missas. Entretanto, nem todos acreditam que o cálice da Catedral de Valência seja o verdadeiro Santo Graal. As lendas afirmam que o Graal possui poderes mágicos, e até mesmo podendo ressuscitar os mortos ou conceder a vida eterna a quem o possuísse, e o cálice de Valência não provou ser nada milagroso, o que afasta a ideia de ser verdadeiro, segundo alguns entusiastas. Mas se o cálice de Valência não é o verdadeiro, onde estaria o verdadeiro Graal? Estaria com os Cavaleiros Templários? Por volta de 1120, foi criada a Ordem dos Cavaleiros Templários, com o objetivo primário de proteger os peregrinos que faziam a travessia para a Terra Santa. Com o apoio do rei de Jerusalém, Balduíno, foi-lhes oferecido sua permanência em Jerusalém, e sua sede ficaria na cavalariça onde estavam as ruínas do Templo de Salomão. E por lá, ficaram por 9 anos. Nesse período não tiveram confrontos militares, na verdade não tiveram participação importante em nenhuma batalha, pois permaneciam grande parte do tempo em suas instalações. Claramente não haviam mais apenas 9 cavaleiros, e seu número já teria aumentado com o tempo. A história conta que os cavaleiros teriam encontrado diversas relíquias sagradas no monte abaixo do templo, como textos sagrados, a Arca da Aliança, a Lança do Destino, e também, o Santo Graal. Muitos afirmam que esse seria o objetivo real da criação da Ordem dos Templários, a busca por relíquias, e principalmente o Santo Graal. Porém, ninguém sabe o que foi realmente encontrado nesse tempo, mas estranhamente, os cavaleiros ganharam muito poder e prestígio na Europa em pouco tempo. E muitos afirmam que a verdadeira finalidade da criação dos Templários seria a de guardar o Santo Graal, com o aval da Igreja. Seu poder financeiro e político crescia muito rápido. Ergueram-se diversas abadias e castelos na Europa,
e com o poder financeiro e político dos templários, a ordem consegue tanta força, que alguns afirmavam que tinham mais poder que o próprio Papa. Por tudo isso, eles acabavam criando um Estado dentro do Estado, o que causava temor entre reis, principalmente o rei da França, Filipe. Financiado pelos templários em suas cruzadas, o rei da França acaba com dívidas impagáveis, o que o força a tomar uma medida drástica: perseguir e acabar com a ordem, e assim, poria fim às suas dívidas, e ainda mais, se apossaria das riquezas dos cavaleiros. Essa atitude foi tomada numa época em que a Igreja já vinha numa investigação contra os templários, pois suspeitavam de heresia, e de adoração a diversos deuses. Com ameaças de Filipe sobre a Igreja, força o papado a concordar com o fim da ordem, e começa a perseguição contra os cavaleiros. Todos os castelos templários foram cercados, e muitos acabaram presos, torturados e mortos. Contudo, o grande tesouro almejado por Filipe não foi encontrado. A história conta que antes da perseguição de Filipe, muitos cavaleiros tinham a informação da perseguição e fugiram pelo porto de La Rochelle, na França, seguindo em direção incerta. Outros fugiram para países como Portugal, e também para a Escócia. Na frota da ordem que deu fuga pelo porto, que seguia pelo Atlântico, poderia conter uma carga ainda mais valiosa que ouro ou prata, poderia conter grandes relíquias religiosas, principalmente o Santo Graal. A direção da frota seria a América, pois eles já tinham chegado lá muitos anos antes da chegada de Colombo. Essa teoria que os cavaleiros chegaram na América antes mesmo que Colombo, se baseia na exploração de riquezas minerais, como o ouro e principalmente a prata, extraída de minas da América do Sul. Contudo, não foi só por isso que os templários tinham rotas pelas Américas, o outro objetivo seria esconder a maior relíquia da ordem, pois sabiam que muitos a perseguiam pelo suposto poder mágico que ele possuía. Muitos seriam os caminhos do esconderijo do Graal, desde a Argentina até os Estados Unidos. Novamente, são suposições pois nunca foi encontrado, e o mito do Graal na América ainda ronda o imaginário popular. Mas não foi só na América que as lendas sobre o Santo Graal estaria escondido. O outro local que supostamente ele estaria, junto com outras relíquias, seria a Capela de Rothes, na Escócia. Uma capela do século XV, projetada originalmente para ser uma igreja, a Capela de Rothes, que antes já era venerada como um dos locais mais místicos do mundo, após a citação no romance best-seller de Dan Brown, O Código da Vinci, e sua inclusão no filme homônimo do diretor Ron Howard. Mas o que torna a Capela de Rothes um polo indiscutível de curiosos e turistas, é justamente seu passado misterioso, e seus supostos vínculos com certos mistérios templários. Acredita-se que uma grande maioria de cavaleiros templários fugiu de Paris, e também Londres, em direção às terras escocesas. As várias teorias que falam sobre o suposto tesouro templário que Filipe, o Belo, queria pôr as mãos, dão conta de que Rothes seria um lugar possível de abrigar certos segredos. Suas criptas não foram exploradas ou escavadas até hoje, em parte porque a família Sinclair, dona da propriedade, oficialmente diz que tem medo de que isso possa significar a destruição da capela, e esse fato tem um fundo de verdade, pois a capela é muito antiga, e suas estruturas podem ser abaladas com escavações. Mas como já era de esperar, isso também aguça a imaginação daqueles que insistem que a Arca da Aliança, o Santo Graal, pergaminhos do Templo de Salomão, joias da coroa escocesa ou a cabeça de Cristo mumificada, estão por lá escondidos lá. Por fora, não passa de mais uma igreja gótica, como muitas na Europa, mas ao adentrar a capela, a quantidade e a disposição das pedras deixa o visitante sem fôlego. Para aqueles que conhecem um pouco dos vários conceitos templários, podem ter a felicidade de se deparar com diversas referências aos templários. A capela é construída segundo os preceitos templários, da chamada geometria sagrada, onde tudo numa construção segue uma ordem divina.
Esses padrões são observados na maioria das igrejas góticas, muitas delas de fato erguidas pelos templários históricos, e que sobrevivem até hoje. O fato de ter sido erguida cerca de 150 anos após a perseguição de Filipe, e de estar localizada a poucos quilômetros do local onde era o antigo quartel-general dos templários da região, em Balantradós, a aldeia do templo onde ainda podem ser vistas ruínas da igreja dos templários, implica a construção que levou mais de 40 anos para ser construída. O mais curioso, segundo algumas fontes acadêmicas, é que o Bosque dos Templários, que fica próximo ao local da aldeia, tem a forma da cruz templária, parecida com a cruz dentada, símbolo dos Saint-Clair, e a própria aldeia e a capela estariam alinhadas e seriam cortadas por uma linha de energia geofísica, o que daria aos três locais grandes poderes geomânticos. Suposições à parte, dentro da capela existem inscrições templárias e também maçônicas, como colunas com símbolos maçônicos, como a coluna do aprendiz, a coluna do companheiro, e a coluna do mestre, que representariam respectivamente sabedoria, força e beleza. A mais bela delas, a coluna do aprendiz traz, além de uma beleza exuberante, um possível segredo, que essa coluna abrigaria o Santo Graal em seu interior. A lenda diz que essa capela e essa coluna foram feitas para ser o lar do Santo Graal. Entretanto, já foram feitas radiografias na coluna e nada de metal, frisa-se, metal, não foi achado, mas o que poderia afirmar que o Santo Graal seria de metal? Essa dúvida se manterá por muito tempo, pois não existe a mínima possibilidade de destruição da coluna para a procura do cálice, o que gera mais mistério ainda. E a saga da procura do Graal não chega ao fim. Mais uma vez voltamos à Terra Santa, agora em Acre, Israel. Essa cidade portuária, por séculos guarda segredos da ordem em sua passagem por lá. Nessa cidade, contém diversas ruínas de milhares de anos, como castelos, fortes, entre outros. Pela grande movimentação da ordem que se sediava lá em suas fortalezas, e pelo tempo que passaram, além de ser uma cidade fortificada, foi levantado a possibilidade da passagem ou mesmo, a permanência do Santo Graal em suas muralhas. Acre era o lugar mais seguro que a ordem poderia esconder o cálice, pois possui largas paredes que a cercam, além de 12 torres fortificadas para a proteção da cidade. Existem diversas ruínas da passagem dos templários pela cidade, inúmeros túneis abaixo da terra que ainda estão sendo descobertos aos poucos, mas o que se sabe é que houve uma intensa movimentação de cavaleiros e riquezas pela cidade, pois seus túneis têm ligações em diversos pontos e torres, como se fossem feitos para a fuga caso a cidade fosse invadida. Escavações em uma das igrejas, a igreja de Santo André, mostra túneis e criptas secretos abaixo da construção atual. Os túneis tinham a função de salvaguardar os tesouros que a ordem possuía, e através desses túneis poderiam empreender fuga pelo porto em caso de invasão da cidade. E mais uma vez, não se tem qualquer sinal do Graal ou mesmo alguma pista de sua passagem por lá. E nenhuma pista, nenhum sinal do cálice sagrado. Dessa vez chegaremos à Europa, em lugar inusitado para a história dos cavaleiros, pouco conhecido nos livros de história, a Polônia. Com a ajuda de radares, uma cripta secreta dos Templários foi encontrada embaixo de uma igreja na Polônia. A câmara abriga túneis e os restos mortais de diversos cavaleiros. Mas a descoberta pode ser extraordinária por outro motivo: o possível esconderijo do Santo Graal. Essa nova versão do local onde estaria o cálice, diz que a relíquia foi escondida pelos cavaleiros embaixo de uma capela no oeste da Polônia. Muitos arqueólogos estão investigando várias igrejas espalhadas pelo país, e que tiveram relação com a ordem. Em uma dessas, construída pela ordem após o retorno da Terra Santa, fica no pequeno vilarejo de Schwarzanani, na região da Pomerânia Ocidental. Lá existe a capela de Santo Estanislau, erguida com tijolos vermelhos pelos templários em 1232.
A edificação funcionava como local de culto e fortificação defensiva. Nas pesquisas feitas com um radar específico de penetração de solo, já que não daria para fazer escavações sem prejudicar a estrutura da igreja, detectou-se criptas góticas com os restos de cavaleiros templários sob a capela. Segundo as lendas locais e documentos medievais da época, existia um poço nas proximidades da capela, que até o momento não foi encontrado. Há rumores de que o poço servia como entrada para um túnel secreto que iria sair embaixo da capela, onde existiria uma cripta secreta, onde foram enterradas relíquias sacras, trazidas da Terra Santa, e junto estaria o cálice sagrado. Se há veracidade nessas lendas, ou mesmo em registros históricos, ainda não se sabe, mas o que sabemos bem, é que os cavaleiros eram muito eficazes em esconder seus rastros, e suas possíveis riquezas, digo possíveis porque até hoje não temos comprovação física de tais alegações. Existe muito misticismo em torno das relíquias religiosas, principalmente o Santo Graal e a Arca da Aliança, o que traz cobiça e desejo de ter um poder além da imaginação. Muitos procuraram, e ainda os procuram por diversas partes do mundo. No passado, a busca mais incessante foi a do Império Alemão, na época de Hitler. Eles procuraram por muito tempo o Graal na Argentina, na província de Córdoba e na Patagônia, pois acreditavam que estaria escondido lá. Com a ideia dessas relíquias possuírem poderes místicos sagrados, leva os nazistas a uma busca incessante em várias partes do mundo, mas principalmente na Argentina, onde eles afirmaram que tinham pistas reais da chegada desses objetos na América do Sul. O que sabemos na realidade, que houve sim a passagem dos Templários pelas Américas, mas a princípio, em busca de riquezas minerais, mas isso não seria empecilho para que eles pudessem esconder o Graal por onde passaram. Diversas outras teorias foram levantadas na busca do cálice, e até mesmo seu envolvimento com piratas, mas ainda nada comprovado, e creio que essa comprovação física será muito difícil, ou mesmo impossível, pois como falei, os cavaleiros eram muito bons em esconder seus rastros e ocultar suas atividades, o que torna a busca ainda mais complexa. E se você chegou até o final do vídeo, é porque esse assunto lhe interessa como a nós, então, faça parte de nossa comunidade e venha ser um templário. Faça sua inscrição no canal e deixe um comentário para sabermos o que você achou desse e de outros vídeos. Seja muito bem-vindo!